Olá, gente. Eu sou Juliana Freitas, tá? Eu sou médica veterinária e mestre em ciência e saúde animal, onde tanto o título da graduação como da pós eu consegui na Universidade Federal de Campina Grande, aqui no interior da Paraíba, tá? E gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade da palestra, né, segundo Congresso Nacional de Biotecnologia Online, e vim falar um pouquinho para vocês uma coisa que eu gosto muito, que é um pouquinho de genética e molecular, que é a palestra Prever para Proteger, a força dos testes genéticos na medicina veterinária. E ao longo dessa palestra a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, né? Primeiro aí vamos começar com a introduçãozinha básica, alguns conceitos iniciais. Vamos falar um pouquinho quais são as amostras que são utilizadas para esse tipo de testes, quais são os principais testes genéticos aí disponíveis no mercado aqui no Brasil e os desafios e perspectivas futuras para o que a gente tem aí. Então vamos lá. Fosse resumir em uma frase, o que é teste genético? Teste genético é essencialmente análise de DNA. É teste de DNA. Mas, Juliana, o que é DNA? Ok, é um teste genético, é um teste de DNA, mas o que é DNA? Então, gente, DNA é uma molécula, né, que aí armazena informações genéticas únicas de cada indivíduo. Olha que definição linda, não é mesmo? Mas é uma sigla de ácido desoxirribonucleico que está ali, essa molécula, no meu núcleo, no seu núcleo, no núcleo do seu cachorrinho, no núcleo do seu gatinho. Então, cada organismo vivo, que não seja bactéria, que não seja procarioto, vai ter dentro do núcleo. Claro, as bactérias têm DNA, mas aí não possuem o núcleo, a estrutura nuclear. Mas não vamos se aprofundar nisso, que não é o tema da nossa palestra. E essa molécula é herdada dos pais e transmitida entre gerações. Então, o trecho é o meu, é do meu avô, que veio também do meu bisavô e por aí vai. Né? Está organizado por genes e localizado ali nos cromossomos. Então, normalmente, um cromossomo é uma única molécula de DNA. E lembrando, né, como é herdada, transmitida aí dos pais, os genes possuem a metade de informações provenientes de cada progenitor, né? Uma da mãe, uma do pai. Opa, agora foi. A nível de curiosidade, eu trouxe algumas informações para vocês, que seria o número de genes codificadores. Por que genes codificadores? Porque, veja bem, normalmente se acreditava, definia gene como a informação do DNA que produz uma proteína. Hoje não é bem isso, tá? A gente sabe que tem gene que vai produzir RNA transportador, ou de transferência. Tem gene que vai produzir RNA ribossomal. Então, não necessariamente todo gene produz proteína. Mas para os que produzem proteínas, a gente vai chamar genes codificadores. E aqui, peguei aqui, acessei em 4 de fevereiro nesse site que a gente chama NCBI, o número de genes de cada animal. Então aqui, ó, o cão tem mais de 21 mil genes, tá? E claro, esse número pode sim aumentar à medida, assim, o sequenciamento do animal já foi concluído. Mas aí pode ver, olha, deixei escapar aqui um, deixei escapar outro, e assim consecutivamente. E uma coisa muito importante, não é porque existe 21.210 genes que eu conheço, sei todos o que é que fazem e o que deixam de fazer. Não, é ainda um limbo muito grande, seja nas espécies animais domésticas, seja até mesmo no homem. Muitos genes desconhecidos que não se sabe, enfim, o que é que faz. Né? Então, o gato tem 20 mil, mais de 20 mil. Então, assim, não segue um padrão, tá? Galinha tem 18 mil, não segue um padrão, mas a gente vê que organismos mais complexos tem muito. Se fosse ter uma de bactéria aqui, seria um número consideravelmente menor. Apesar de que eu coloquei aqui animais domésticos, aqui está um javali não é um animal doméstico, tá? Mas é porque não tinha, quando eu fui ver nessa data, o do porco doméstico.
Mas tá. E o que mais temos de curiosidade aqui para falar para você? Você sabe que eu sou diferente de você, que você é um pouco diferente da sua. Um pouco não, você é diferente da sua mãe, dos seus irmãos, a não ser que você seja univitelino, mas você vê diferenças entre humanos. E sabe-se que uma variação genética em qualquer indivíduo humano é cerca de 0,1%. Parece pouco, talvez seja, mas é o suficiente para que eu tenha uma característica física e genética muito distinta da sua. Claro, o ambiente também mudou um pouco da minha personalidade, mudou, eu tô com cabelo diferente, né? Então tem algumas outras coisas que podem sim influenciar as diferenças, né, que a gente consegue ver, fenotípicas, por assim dizer. Tá, mas o cão, a gente é tão divergente, tantas variações, que a gente já divide por raças, né? A gente tem, por exemplo, um pinche, que é um cachorro, tem até uma miniatura, o zero, né? Minúsculo. E a gente tem raças enormes, como o fila brasileiro, que é colossais, assim, enormes. Por que são tão diferentes de tamanho, de não vou dizer coloração, mas coloração é muito rasa, né? De pelagem, um é mais peludinho, outro não é. Uma tem uma cabeça braquicefálica, como o bulldog, que é mais achatado. Por que tantas diferenças, né? A gente sabe, olha só, como o número do humano, enquanto o número, a variação de indivíduo era 0,1%, os animais aí podem chegar a 30% de uma variação para outra. A gente tem aqui a ilustração de um pinche e um pastor alemão. É diferente visualmente e até mesmo comportamental e de algumas doenças também, tá? Como dito, os genes podem influenciar muitas coisas, né? Características físicas, cor de pelagem, né? Estatura, como eu falei, até número de ninhada. Normalmente cães pequenos têm menos, cães grandes têm uma ninhada enorme. Aspectos de comportamento, a gente sabe o clássico, o pinche é um animal bravo, o rabo. Tem as exceções, mas tem um pouco do fator comportamental, sim. O Golden é um animal brincalhão. Então a gente vê essa diferença de humor e outras coisas de comportamento. Um é ciumento, um gosta de pastorear. Então tem várias diferenças que estão ali dentro dos genes, que os genes estão influenciando diretamente. E o motivo da nossa palestra, né? Vai ter genes que sim predispõem a doenças. Tá, Juliana, mas quais seriam os testes genéticos? Eu já sei que o que são genes e tal, e o que teria de teste genético para mim. Aqui é uma classificação muito genérica, tá? Não é uma risca de algum livro ou de alguma sociedade genética, não. Tá? Mas vamos para nível de organização temática. Vamos dividir que temos testes genéticos de identificação e origem, temos testes genéticos aplicados à saúde, que é um grande boom dessa nossa palestra, né? Lembrando que não necessariamente eu quero saber da doença X. Pode ser, a gente talvez possa, como o teste genético envolve DNA, considerar a PCR. Lembra a PCR que estava muito em alta no tempo de Covid? É um teste molecular de DNA, que eu encontro o DNA do patógeno. Talvez, por encontrar o DNA do patógeno, a gente pode aí considerar um teste genético. Então, um teste genético voltado ao diagnóstico. Mas aqui, nesse teste genético desta palestra, a gente quer saber o DNA do animal, né? E não do patógeno que está afetando o animal. Então, uma pequena diferençazinha. A gente também encontra por aí personalização de tratamentos. Está crescendo um pouquinho no mundo da oncologia, né, do tratamento de cânceres, que a gente sabe que há alguns indivíduos eles respondem melhor a determinado fármaco e outros não. Então, está tendo uma quimioterapia mais direcionada, mas ainda não é tão usual, tão popular, mas existe, tá?
tratamento personalizado, terapia personalizada de acordo com sua genética, a genética do indivíduo, e também características e comportamentos. O que a gente vai ver hoje aqui, vamos ver esses dois, né? O que seria os testes genéticos para identificação e origem e os testes genéticos aí aplicados à saúde animal. Mas antes, né, de falar um pouquinho dos testes genéticos, quais que tem, como funcionam, a gente tem que começar do princípio. Tá, eu quero fazer um teste genético, o que eu preciso? Eu preciso de uma amostra biológica deste animal. O animal que eu quero submeter ao teste genético. O animal pode ser eu. A gente tem testes genéticos humanos. Então, o que é utilizado? Eu não sei se vocês já viram, né, como falei de casos humanos, que existe kits comerciais que aí você compra a caixinha, chega na sua casa, você faz sua coleta do seu material genético, manda pelos correios e eles, depois de dias, semanas, lhe mandam aí o seu resultado. Isso existe também no mundo animal, tá? E normalmente, em via de regra, eu acho que eu não conheço nenhuma exceção, mas pode existir, né? Porque eu não conheço todas as empresas no mercado. A coleta é feita por swab, que é esse cotonete de haste comprida, e pega a saliva. Né? No caso dos humanos, do animal também. Pega a saliva aqui na bochecha, tá? Normalmente 3 swabs, sem meio, porque existe swabs que a gente precisa colocar num meio líquido, mas aqui é sem meio. Espera secar, coloca no envelopezinho e manda para o correio. É uma facilidade enorme, né? Mas só existe isso? É só saliva? Não, né? Isso aqui normalmente é quando com kits comerciais voltados ao proprietário, ao tutor do animal. Não necessariamente o médico veterinário. O médico vai ter. Por quê? Porque o dono, o proprietário, o tutor do animal, gente, desculpa, ele não vai coletar sangue, né, do animal. Ele não sabe coletar sangue. Isso aí, normalmente, quem faz é o médico veterinário. Então, a gente tem também pelo sangue, né, e ele precisa ser num tubo de EDTA. Lembrando que o material genético do nosso interesse não está na célula vermelha, né, na hemácia, porque a hemácia não tem núcleo, então não tem DNA ali para a gente. Está ali nos glóbulos brancos, nos nossos leucócitos, no caso dos animais. Pode ser utilizado também como amostra papel filtro, com 3 gotinhas de sangue. Tá, mas por que a diferença? Então, esse papel filtro é especificamente para aves. Por quê? Porque esse tubo de EDTA normalmente é entre 2 a 3 ml, a depender aí do processo que você está querendo fazer. Você tentar pegar 3 ml do ave, você vai matar essa ave. É muito sangue para um animalzinho pequenininho. Então a gente pega 3 gotinhas, coloca nesse papel filtro, em que as células vão ficar aderidas e depois, né, quando chega lá no laboratório, ela é retirada cuidadosamente. Tem um tratamento para tirar as células que se fixaram ali. Não só isso, a gente tem também a opção de fazer os testes genéticos a partir dos pelos, né? A gente via muito em novelas assim antigas, e aí pegar o cabelo de fulano fazer um teste de DNA. Tem algumas ressalvas, tá? Funciona, né, do cabelo, a lógica mesma do pelo, mas com uma grande ressalva. Quando você puxa um fio de cabelo seu, você vai ver uma bolinha. Essa bolinha a gente chama bulbo. Não vale pegar pelo aleatório no chão que não tem esse bulbo, porque o bulbo é onde estão as células vivas propriamente ditas. O cabelo, todo esse comprimento capilar, são células mortas. Não tem mais DNA aqui para mim. Né? Só tem queratina e o esqueleto do que era uma vez uma célula. Então, eu preciso que nesses pelos tem um bulbo capilar, tem aquela bolinha que é onde tem realmente células vivas, tá? Isso vale também para as penas. As penas têm que ter o bulbo dela para poder ser enviado, porque senão você não vai encontrar material genético. Então não adianta eu vou cortar a ponta do meu cabelo, a ponta do pelo do animal e enviar. Não, tá? Não é assim. Precisa do bulbo. Algumas observações também importantes. Limpar, né? Retirar a sujidade do pelo do animal,
vai mandar o pelo sujo, evitar, né? É, quando a cadela, a gata, o que for, tiver prenhe, não é legal fazer teste genético, porque pode ter interferência do material genético fetal. Então, na verdade, em lugar de você estar diagnosticando a fêmea, você está diagnosticando os filhotes sem querer, né? Então, é melhor evitar, esperar de 1 a 2 semanas do nascimento. E o mesmo cuidado vai também para os neonatos, né? Os filhotinhos. Por quê? Porque alguns testes são suaves orais, e você vai colocar lá aquele cotonete grandão, né, suave na boca do animal, e o animal costuma o quê? Ser amamentado, é um filhote. E lá na boca do animal vai ter células da mucosa mamária do animal, ou da mãe, né? Então, pode ser que você está querendo diagnosticar o filhote, porque é sempre bom esses testes genéticos de novinho, e você acabar pegando da mãe. Ah, então eu não vou fazer teste genético de filhote? Não, faz por outro meio. No lugar de swab oral, faz por sangue. Pronto, e segue. Mas agora vamos falar um pouquinho dos testes genéticos. Identificação e origem. Para que eu gostaria de saber disso, né? Para que eu tenho que saber disso? Existem inúmeras possibilidades. Vamos dar uma olhada. Podemos ver a identificação de raças, né? Também chamada aí de ancestralidade, ou um nome pejorativo, ao meu ver, seria vira-latômetro, né? Que seria composição racial, como o nome está sugerindo, né? Então, eu tirei aqui algumas imagens das redes sociais, né? Porque está em alta esse tipo de atividade em animais influencers, assim dizendo. E, né, os tutores mostrando aqui 100% Shih Tzu, 100% Golden Retriever, mas necessariamente não é só para pureza das raças. Às vezes eu tenho um vira-lata e gostaria de saber um pouquinho mais sobre a composição racial dele, né? Então aqui temos, por exemplo, um animal que é pequenininho e já dá um spoiler, né, que foi encontrado aí 22% de pinche miniatura e 12% de chihuahua, né? E outras mais, uma brincadeira, vamos dizer assim, divertida, né, de saber um pouquinho esse porcentagem, mas também não é que seja desnecessária. Algumas raças têm suas características comportamentais que podem sim refletir dentro do vira-lata ali que tem a sua porcentagem mais elevada e por assim dizendo. É um teste que os humanos também costumam utilizar. Claro, a gente não tem raça humana como os animais, cães especificamente, temos vários animais com raças, né? Mas temos testes genéticos aí que diz, você tem 30% genético europeu, 15% indígena, esse tipo de mais de coisa, né? Suas origens ancestrais que os influencers estão também gostam de fazer, né? Não só os influencers caninos, por assim dizer. Temos também o famoso teste de paternidade, sim, nos animais, né? Mas normalmente está atrelado a animais de alto valor de mercado, em que eu preciso garantir, confirmar que aquele filhote, aquele bezerro, aquele potro é daquele garanhão, é daquele touro, né? Que é caro. Também nesses animais, nessas duas espécies de animais específicas, a gente tem como a venda de sêmen, que aí pode variar o valor de acordo com o valor do animal. A gente sabe que tem cavalos aí que chega a 100, 200 mil para cima, para baixo também, o verdadeiro, mas assim, existe animais milionários, né? Então, que o valor de mercado dele é importante, então saber se aquele outro, né, é filho dele, vai, enfim, impactar diretamente, como também transferência ou transparência aí para evitar fraudes, entre outras coisas mais. Lembra que eu falei nas amostras de penas, né, do papel filtro com 3 gotinhas para casos de aves? Por quê? Porque existe também, não só para doença genética, mas existe um interesse na sexagem aviária. Porque, gente, existe aves que não possuem dismorfia sexual. O que seria dismorfia sexual? É dizer assim, aquele macho é distinto, diferente daquela fêmea. E o contrário também é verdadeiro, aquela fêmea é distinta, diferente daquele macho. Eu consigo visualizar
essa diferença. Mas existem muitas aves que não. Você não consegue ver aqui. Temos imagens de casais que você não consegue ver qual o macho e qual a fêmea. Qual o macho e qual a fêmea? Como é que eu vou saber? A gente faz sexagem aviária. Esse tipo de acontecimento é muito comum em araras, papagaios e alguns outros passeriformes, né? Como bem tive de exemplo. Consanguinidade. Então, consanguinidade está diretamente aí associada ao cruzamento entre animais que possuem laços familiares, tá? Que essa consanguinidade vai aumentar o risco de doenças genéticas, né? De desenvolver problemas de saúde. Então, tem essa imagem que eu gosto muito, que eu acho muito bonitinha e didática, que o que seria? Esse cão teve seus filhos, que teve, enfim, netos, né? Mas ele acabou cruzando com uma neta e nasceu, né, um animal que tem consanguinidade, aí com uma baixa, considerada baixa consanguinidade, não é o ideal, mas considerada baixa de 12,5%, mas esse caso é ainda mais chamativo, né? Porque teve os filhos cruzaram entre si, os irmãos, né, no caso aqui, que teve outros filhotes que também cruzaram entre si e nasceu este outro aqui com uma altíssima consanguinidade, que seria problemático e importante também. Existem testes genéticos que mostram isso, tá? Mas aqueles aplicados à saúde, né? O que é que temos? Para falar um pouquinho deles, primeiro a gente tem que relembrar um pouquinho o dogma central da biologia molecular. E a gente sabe que o DNA vai ser transcrito no RNA, que vai ser traduzido em uma proteína. Essa é a sequência normal que a gente conhece. Os vírus são exceções, mas não é para agora, tá? Então, o que vai acontecer? As doenças genéticas nada mais são do que mutações gênicas que levam a alterações na sequência de nucleotídeos do DNA. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que uma timina foi trocada por uma citosina, que mudou totalmente o aminoácido que é formado, que era uma leucina e virou uma serina. E isso, gente, essa mutação gênica vai levar a uma proteína defeituosa, que vai levar à manifestação da doença gênica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, que pode haver alterações que mantém a mesma ou a mesma aminoácido, mas também pode haver alterações que vai trocar o aminoácido, né? A citosina trocou para o guanina, mudou o aminoácido. Como também, que é pior ainda, haver uma troca que vai levar ao término da proteína, né? Com códon de parada. Então, assim, são inúmeros casos. E, como dito, essas proteínas podem acabar sendo afuncionais, aquela função que ela tinha antes, ela não tem mais. A função, ou pode ter a função reduzida, ou pode, enfim, criar uma função totalmente aleatória que não era aquela originária. E isso vai levar a alterações anatômicas e fisiológicas. E a identificação dessas mutações, né, da troca ali do nucleotídeo, pode avaliar se o animal, o paciente, tem a predisposição genética para aquela determinada doença ou doenças ao longo da vida. Tá? A gente pode fazer uma pequena classificação também, como o nome sugere, doença monogênica, de um único gene, só tem um gene que está mutado, ou doença poligênica, que aí pode ter vários genes mutados, tá? E aquela doença, para ela acontecer, tem que aquelas quantidades X de genes tem que estar mutados, tá? Uma coisa também importante para a gente ver, herança autossômica. Gente, a herança autossômica ela pode ser dominante e recessiva. Nesse caso da dominante, o que é que acontece? A gente tem um animal doente e um animal normal. Aqui é um nosso cromossomo, né? Lembrando que são duas cópias, um do pai e um da mãe. E quando é herança autossômica dominante, basta que uma das cópias deste cromossomo tenha o gene mutado. Então, quando esse animal tem esse único gene mutado, esse animal vai ser afetado, esse animal vai ser doente para aquela doença, né? Mas, né, pode acabar de ele cruzando entre um animal normal e nascer filhotes normais, né? Por quê? Porque ele tem um cromossomo
doente e um cromossomo afetado, para assim dizer, e um cromossomo normal. Então, esse cromossomo normal pode acabar vindo aqui para um animal e, enfim, cruzou, nasceu normal. Mas o contrário também é verdadeiro, também pode nascer doente. Então, assim, a grande característica desta herança é que basta um gene afetado. E se tiver os dois, vai ter doença também. Tá? Herança autossômica recessiva, aqui já muda. Aqui já muda. Por quê? Porque quando ele só tem um, ele não irá manifestar a doença, mas ele é portador daquele gene. Ele não vai manifestar a doença, mas ele é portador. E se ele é portador, ele pode passar para os seus filhos, pode passar para os seus netos, por aí vai. Então, aqui, ó, um único gene é portador. Pode também originar quando cruza, porque aqui tem um normal e juntar com outro normal e originar isso? Pode. Né? Mas por que é problemático? Quando eu não conheço. Porque se de repente eu cruzo um portador com um outro portador, e lembrando, na herança autossômica recessiva, a gente pode sair do controle. Por quê? Porque aqui eu tenho um gene mutado, aqui eu tenho um gene mutado. Eu posso juntar esses dois genes e assim manifestar o animal doente. Né? O homozigoto recessivo. Por quê? Porque para ele apresentar a doença tem que ter os dois. E nesse caso, quando dois portadores cruzam, pode sim ter essa chance desse animal nascer. Pode nascer normal também e pode nascer outros portadores. Então, assim, qual o risco dos animais portadores cruzarem? Nascer filhotes doentes. E aqui, gente, eu fiz uma tabela com as principais doenças que tem teste genético no mercado disponível. Tem empresa que oferece aí um kit, um painel com são várias doenças, tá? Em um único teste, de mais de 200 doenças. Não ia colocar aqui porque é muita coisa. Mas esses são os usuais testados, tá? Para a gente ver que os equinos têm um número até maior comparado aos demais, mas provavelmente aí pelo seu valor de mercado, a importância econômica que esse animal tem. Os touros também. Aqui tem um de um búfalo, não é bem um touro, mas coloquei aqui. Cães, gatos e ovinos. Mas vamos falar pouquinho, né? Não de todos, mas vamos falar um pouquinho de cada. Síndrome letal do ovário branco. Esse é o equino. O animal nasce branco, né? Totalmente branco, com aganglionose intestinal. Gente, o que é isso? Nesse animal faltam células nervosas ganglionares lá no intestino. E isso que acarreta que nunca há um relaxamento naquela musculatura, e o que vai levar a uma constipação, uma cólica grave e morte. Gente, o animal morre. Infelizmente, nasce e não dura muito tempo. Às vezes é preciso levar a eutanásia para diminuir o sofrimento do animal, para que não chegue a tanto. Mas não tem o que fazer, é letal. O nome já disse, síndrome letal. É autossômica recessiva, tá? A mutação está nesse gene aqui. E uma curiosidade é que os heterozigotos apresentam padrão de pelagem oveiro, que aqui nessa imagenzinha da mãe, o que seria essa pelagem oveiro? Seria esse mesclado aqui. Provavelmente o pai também era mesclado, que precisaria ser heterozigoto, e nasceu esse recessivo aqui, né? Aquele perigo do portador cruzar com o portador e nascer um animal doente. Outro também comum aspas, né? Mas que a gente encontra aí nos equinos, é miopatia por acúmulo de polissacarídeo. Lembrando, polissacarídeo é açúcar. Seria o acúmulo anormal do glicogênio muscular, que aí vai levar uma rigidez, uma dor muscular e uma intolerância ao exercício. Óbvio, né? Se dói eu me mexer, eu vou ficar intolerante ao exercício, não vou querer me exercitar. É autossômica dominante e a mutação ocorre nesse gene aqui. Aqui é umas lâminas de histologia, tá? Pra gente comparar, que seriam as fibras esqueléticas normais, né, seus feixes. E aqui começa as mutações, né? Existe a forma heterozigota, que seria a forma mais leve, porque só tem um alelo, né, um gene daquele pazinho, dois só tem um. Já começa as alterações dos acúmulos aqui do glicogênio.
Mas tem a forma mais grave, seria o homozigoto, quando tem os dois, né? Veio tanto do pai como da mãe. Que acontece, né? Demonstrado aqui neste caos, né? É muito diferente do que a gente vê aqui do normal. Então, realmente deve ser muito dolorido, por aí vai. Tem uma doença também nos equinos que é a hipertermia maligna. Gente, hipertermia basicamente é febre, temperatura alta, que ocorre quando tem uma reação a anestésio. Anestésico, claro, não são todos os animais que têm, tem os animais que têm a mutação neste gene aqui, que vai levar a rigidez muscular e aumento da temperatura, tá? Pode ocorrer com a doença anterior, do acúmulo dos açúcares, e ocorre principalmente nessa raça aqui, quarta de milha, que eu ilustrei aqui, ou raças relacionadas. Tá? A gente tem nos cães a doença de von Willebrand, tá? Que seria basicamente problema de coagulação. Tá? Que esse fator de von Willebrand está associado à hemostasia primária na formação do coágulo sanguíneo. Essa doença ela tem 3 tipos, tá? O que normalmente é diagnosticado é o tipo mais comum, que é o tipo 1. Opa, você que tinha travado o tipo 1. E nesse tipo 1, o nível do fator é reduzido, dessa proteína, fator de von Willebrand é uma proteína, mas ela continua funcional, diminuiu a funcional, então ela acaba tendo sinais clínicos leves e moderados. Mas existem casos graves, existem casos que a estrutura muda totalmente, que acaba comprometendo a função. Então, a proteína existe, mas não é funcional, ela não tem mais aquela função que tinha antes. E pode provocar sangramentos mais intensos. Então, pior ainda, né? Hemorragias severas e frequentes, que seria quando praticamente não existe a ausência total dessa proteína. E é uma doença autossômica excessiva, tá? A gente tem a conhecida como resistência e sensibilidade a drogas, que era tida por esse gene MDR1, mas agora é o ABCB1, tá? Uma nova nomenclatura. Ela leva uma toxicidade medicamentosa grave. As principais raças acometidas são essas, border collie, vários pastores, desde pastor australiano, pastor suíço, pastor alemão. E as drogas perigosas, né, por assim dizendo, gente, assim, tomou, depende do animal, né? Porque o que acontece? Tem uma penetrância incompleta. Apesar de ser dominante, basta ter um gene, penetrância incompleta. Então, assim, um indivíduo pode ter sintomas mais leves que outros, mesmo tendo o mesmo gene. Então, varia. Eu vou destacar aqui nos contraindicados, que não deve ser jamais utilizado nesses animais, a ivermectina, que é um antiparasitário muito comum, e destaco porque essa doença também tem um nome chamado resistência, sensibilidade à ivermectina, tem essa outra nomenclatura, e outros que têm que ser utilizados com cautela, né? Não é que seja impedido, mas que tem que ter cuidado na dose e na frequência. Destaco também a doxiciclina, que é muito comum aí no tratamento de doenças de carrapato. Então, tem que ter cuidado nos animais que são resistentes a essas drogas, porque sim, pode ter uma toxicidade grave, perigo. E para destacar também, trouxe um pouquinho do gato, né, que seria a doença do rim policístico. Os gatos, coitados, nasceram, só tem problema nos rins, os coitadinhos. Mas assim, seria, o nome já sugere, a formação de vários cistos renais. Esses cistos realmente são globosos, com líquido aquoso dentro. E quando começa esse acúmulo desse cisto, acaba prejudicando o parênquima renal, né? O que era para ser ali função renal acaba sendo prejudicado. Então, essa formação de cistos leva a uma insuficiência renal grave, né? Que aí, a depender do grau, mas quanto mais deixa crescer, mais prolonga, pior fica a situação. É uma doença autossômica dominante, onde está a mutação nesse gene, e é comum nessa raça de gatos, que são os persas, tá? Eu sei que eu falei talvez um pouquinho rápido, eu não quis me aprofundar nas doenças em si, mas eu gostaria que vocês realmente conhecessem
um pouquinho das, né, existe muitas no mundo, mas o que é que temos de desafios? Gente, um ponto problemático comum é, eu falei para vocês que existem kits comerciais que são vendidos diretamente aos tutores. Errado não, mas o que acontece? A presença de um médico veterinário é essencial para interpretar esse resultado. Não é porque o animal tem aquela mutação que necessariamente vai ter a doença, irá manifestar a doença, porque existem várias coisas que influenciam, né? É preciso saber o contexto clínico, avaliar o fenótipo, o histórico, exames complementares e lembrando, resultados genéticos são probabilidades. Tem a chance de ter aquela doença, não são sentenças. Então, cada caso é um caso. E quem melhor para avaliar isso é o profissional habilitado, seria o médico veterinário. Então, um cuidado, né, a se tomar. Mas tem suas vantagens, né? A gente sabe que esses testes estão cada vez mais acessíveis, está baixando o preço, aumenta a concorrência, baixa o preço. Claro, ainda não é todo mundo tem esse teste nas mãos, não. Mas a tendência é que diminua cada vez mais o preço e fique acessível. E quem sabe aí a gente tem uma medicina de precisão, né? Na veterinária. Um novo patamar. O que leva também a uma ideia que talvez aí, quem sabe mais para frente, surja uma nova especialidade na medicina veterinária, que seria o veterinário geneticista, né? Justamente para traduzir esses dados, essas informações de, ó, teve uma mutação neste gene aqui e vai desencadear tal coisa, então talvez aí, quem sabe, a longo prazo a gente tenha mais uma especialidade veterinária em alta no mercado, né? E eu gostaria de agradecer, né? Qualquer pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que o pessoal da organização pode repassar para mim, mas aqui também tá meus contatos, tá? Meu e-mail, minha rede social. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa palestra e até mais, gente.